Olá, Fael. Eu me chamo João. Eu tinha 22 anos quando a minha avó me pediu para levá-la de volta ao lugar onde nasceu, lá no interior de Minas Gerais. Ela já morava com a gente fazia mais de 10 anos, mas raramente falava sobre a terra natal. Parecia que lembrar daquele lugar machucava mais do que a consolava. Só que numa quarta-feira à tarde, veio a notícia da morte de um velho conhecido dela, o tal do seu Jacu. E de repente, a minha avó decidiu que precisava voltar, e nada a convencia do contrário. Ela queria ir ao velório de todo jeito. Eu fiquei surpreso. A minha avó, que sempre evitava falar do passado, agora estava disposta a encarar horas de estrada, subidas de serra e um risco considerável até aquele povoado enfiado entre morros e quase sem sinalizações. Tentei argumentar que a gente podia ir na manhã seguinte, quando seria mais seguro, mas ela balançou a cabeça e disse apenas: "Não há tempo a perder". Em menos de uma hora, já estávamos no meu carro com uma mala improvisada e um rosário que ela sempre carregava no pescoço, uma medalha de São Cristóvão. E assim que deixamos a última cidade grande para trás, senti que a situação ia ficar tensa e fui tentando achar uma boa rádio para me deixar mais tranquilo. Eu já tinha ouvido histórias sobre ladrões que atacavam carros parados nessas estradas cheias de curvas, principalmente no fim da tarde. Não era um trajeto turístico, só quem morava ou tinha família por aquelas bandas é que passava por ali. A estrada era estreita, esburacada em alguns trechos, com ladeiras e cercada por matas densas e pequenos paredões de pedra. A paisagem até parecia bonita, mas eu não conseguia relaxar. O meu foco era chegar antes do anoitecer, e a minha avó passava quase todo o tempo em silêncio, murmurando orações, e de vez em quando ela fazia o sinal da cruz, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Eu olhava pelo retrovisor e via os seus olhos fechados, os dedos entrelaçados no colar de São Cristóvão, e aquilo me deixava ainda mais nervoso, porque o silêncio, somado à minha ansiedade, gerava um clima esquisito no carro, como se a gente estivesse indo para um lugar que já não era nosso. E lá pelo fim da tarde, eu senti o volante puxando para a esquerda. Eu tentei segurar o carro na pista, mas logo precisei parar no acostamento improvisado de terra. Eu desci sem nem desligar o motor para conferir, e claro que era o pior cenário. O pneu traseiro esquerdo estava murcho, completamente vazio. "Ah, essa não", eu murmurei, tentando disfarçar o meu desespero. Eu até sabia trocar pneu, mas não lembrava onde tinha guardado o macaco, já que o carro era novo. E para mim fazer isso sozinho, quase sem luz, era bem assustador. Olhei para minha avó, esperando alguma reação, mas ela só apertou os olhos com mais força e segurou a medalha contra o peito. Parte de mim queria sacudi-la e perguntar por que não falava nada, e outra parte entendia que rezar era a forma que ela tinha de lidar com o medo. E mesmo assim, eu precisava resolver a situação. Abri o porta-malas, procurei a caixa de ferramentas, mas o macaco não estava onde deveria estar. E enquanto eu revirava aquela bagunça, eu ouvi o barulho de um motor chegando devagar. Levantei a cabeça e vi uma caminhonete grande, típica de fazenda, mas com os vidros escuros, a ponto de não dar para ver nada lá dentro. Eu fiquei parado, tentando manter a calma, mas o meu coração parecia que ia sair pela boca. A caminhonete parou alguns metros à frente, ocupando parte da pista. Eu digo que quase infartei. Foi quando vi 4 homens saindo armados com escopetas de dentro da caminhonete.
O mais velho parecia fazendeiro e os outros seus capangas. Era uma caminhonete Hilux e eles pareciam ricos, mas o que queriam comigo? Eles chegaram até mim e disse: "Qual o seu nome, jovem?" "Eu me chamo Leonardo, senhor." "Está escurecendo. Você não sabe que por aqui é perigoso?" "O pneu traseiro furou, senhor. Eu não tenho como seguir rumo." "Eu vou te ajudar a trocar o pneu. Mas e você? Vai para onde?" "Estou indo para Morro do Ferro. A minha avó precisa ir no velório de um amigo, o seu Jacu." "Conhecia ele. Que Deus o tenha. Ele foi morto por um bicho que estamos caçando. Esse bicho se transforma no cair da noite de homem para lobisomem." Quando ele disse lobisomem, eu não pude segurar o riso. Então, o fazendeiro falou bem sério: "Acha que um homem na minha idade precisa mentir, seu moleque? Aquele bicho entrou nas minhas terras e comeu as minhas criações. Fica aí então e troque seu pneu sozinho. Você tem sorte da sua avó estar ali no banco de trás segurando a medalha de São Cristóvão, pois esse é o santo que protege contra lobisomem." Em seguida, ele entrou com seus homens na caminhonete e foram embora. Eu me arrependi de não ter levado a sério o homem, mas eu juro que achei que era uma piada da parte dele, pois eu sou da cidade grande e não acreditava nessas coisas de lobisomens. O desespero voltou. Já estava escurecendo e tive a sensação de que me observavam. A minha avó lá dentro abaixou ainda mais o rosto e voltou a rezar baixinho. Eu pensei em todas as histórias de assaltos que já tinha escutado, gente sequestrada, pessoas encontradas sem vidas em matagais na beira da estrada. Eu cogitei em seguir o resto do caminho andando, mas e minha avó? Ela nunca conseguiria andar tanto. Eu voltei para o carro e me sentei no banco do motorista com a porta ainda aberta, sem saber o que fazer. Não tinha sinal de celular, nenhuma casinha por perto. Era como se a gente estivesse isolado do mundo. A minha avó abriu os olhos, me olhou com doçura e murmurou algo que soou como uma prece a São Cristóvão. Tentei ficar tranquilo, pensando se valia a pena rodar com o pneu no aro até a próxima cidade, mas isso também parecia arriscado. Foi então que apareceu um senhor ao longe. Era um homem alto de uns 40 e poucos anos, usando um chapéu de aba larga. Ele acenou com um jeito calmo e perguntou: "Tudo bem por aqui? Precisa de ajuda?" Não consegui disfarçar o alívio, mas ainda estava receoso de confiar em alguém desconhecido naquela hora. Mesmo assim, ele tinha um semblante tranquilo, e sem esperar a resposta, ele já abriu o porta-mala do meu carro e conseguiu encontrar o macaco, pois ficava abaixo do estepe, onde eu não havia procurado. Então ele pegou o macaco hidráulico e algumas ferramentas e foi trocar o pneu. A minha avó ficou olhando o rosto dele com atenção, parecendo tentar lembrar de onde o conhecia, e de repente ele também fixou o olhar nela. "Vó Maria, a senhora não se lembra de mim? Sou o Mauro, filho do seu Alvin, que trabalhava junto com o seu finado marido." Aquilo explicava a reação dele, mas não deixou de ser estranho. Era muita coincidência de encontrar justamente alguém que conhecia a minha avó há tantos anos. Mauro então disse: "O seu marido era um homem ruim. O pai dele me expulsou de suas terras quando soube que eu virava bicho." O meu sangue gelou e ele contava essas coisas enquanto trocava o pneu do carro. "Eu nunca fiz mal a ele e nem à família dele. Foram os meus irmãos mais velhos. Eles sim, eram ruins. Eram uma raça de cães do inferno. Foram eles que sequestraram e mataram as 2 filhas do seu finado marido. E tudo isso por vingança, pelo seu sogro ter expulsado ele de suas terras. Mas o seu marido conseguiu a vingança que queria.
Ele e o capataz dele de confiança fizeram uma armadilha para o meu irmão que virava bicho e o mataram na fazenda. Mas eu nunca fiz nada de ruim para vocês não. Eu trabalhei como escravo e fui mandado embora daquelas terras. E se eu não tivesse me separado dos meus irmãos, eu teria o mesmo fim quando o seu sogro e os seus homens chegaram e mataram os meus irmãos a tiros, lá na cabana no meio do mato. Mas a senhora não teve culpa de nada, né? Até se separou do filho do seu sogro quando o meu irmão matou as suas duas filhas. Eu tenho uma outra coisa para te falar. Essa medalha de São Cristóvão só te protege se eu me transformar. Mas assim, do jeito que eu estou, eu posso muito bem quebrar o seu pescoço. Mas não vou fazer isso não. Eu não sou igual aos meus irmãos e muito menos igual ao seu finado marido. Enquanto o homem falava isso, eu me lembrei que essa história era contada na minha família quando eu era criança. Então, no susto, eu lentamente peguei a chave de rodas para acertar na cabeça daquele homem, mas ele segurou o meu braço em uma velocidade impressionante. E em seguida me empurrou para trás e eu caí a 2 metros. A minha avó desceu do carro, recitando orações com a mão estendida em direção ao homem. Ele se ajoelhou gritando, parecendo sentir muita dor. Então tentei acertá-lo novamente com a chave de rodas, mas ele se desviou do ataque, me segurou pelo pescoço e foi me levantando. A minha avó pegou o extintor no carro e atirou o jato de espuma na cara dele. Então ele me soltou. E eu logo caí quase sem ar. Ele começou a rir e foi em direção à minha avó e logo disse: "Sua velha, o que sua família ganhou acabando com a minha família?" Nesse meio tempo, eu entrei no carro, pois ele já havia trocado o pneu. Acelerei e o atropelei, o fazendo rolar sobre o carro e caindo lá atrás. Eu estava completamente nervoso, desci do carro e fui ajudar a minha avó a entrar no carro. Mas logo comecei a ouvir uns estalos de ossos se quebrando. E quando olhei para trás, aquele homem foi se levantando, mas não como um humano, e sim como um enorme cão. Os seus dentes se alongavam e um focinho crescia em sua boca. O seu corpo estava tomado de pelos amarronzados e o seu tamanho agora era de aproximadamente uns 2 metros. Ele rosnava e gritava, e então os gritos se transformaram em uivos. Então ouvi o barulho da caminhonete se aproximando e logo vi os faróis. Era aquele fazendeiro e seus homens. Eles chegaram atirando e espantando a criatura para a mata. Então o fazendeiro disse: "Entrem no carro, vamos embora. Não podemos caçá-lo durante a noite, pois ele tem vantagem sobre a escuridão." Dirigi seguindo o fazendeiro até chegarmos em Morro do Ferro. Parecia que aquela estrada nunca ia acabar, mas agora eu conseguia respirar como se tivesse saído de um pesadelo. Parei o carro numa pracinha de terra cercado de casas antigas e uma igrejinha bem simples. O fazendeiro passou pela gente, buzinou de leve e seguiu o caminho dele. A minha avó fez um gesto de agradecimento e segurou de novo o colar de São Cristóvão. O velório do seu Jacu aconteceu na manhã seguinte, mas eu não conseguia parar de pensar em tudo que rolou na estrada. E se o fazendeiro e seus irmãos não tivessem aparecido? Eu só sei que depois disso, eu passei a carregar um crucifixo e a imagem de São Cristóvão no carro, sempre com uma oração baixinha antes de pegar qualquer estrada deserta. Acho que aquele lobisomem não queria nos fazer mal. Afinal, a minha avó nem sabia da sua existência. Essa injustiça foi causada pelo meu avô e pelo seu pai. Mas a oração de São Cristóvão deve ter enfurecido aquele homem. Boa noite.
Olá, meu nome é Marcos. Moro no centro-oeste de Minas Gerais em um município chamado Itaúna. Relutei em dizer o nome da cidade, pois esse caso é muito famoso aqui na região e até hoje afeta a minha família e também vai afetar você que ouve esse relato. Nasci filho de fazendeiro criador de gado e não éramos ricos, mas tínhamos uma vida financeira equilibrada. No ano de 1982, eu nasci e vivi toda a minha vida na fazenda. Eu tive uma vida muito feliz. Claro que o meu pai exigia muito de mim, então eu tive que trabalhar duro na fazenda para conseguir ter dinheiro para se divertir com os amigos. E consequentemente eu estudei e me formei. E no ano de 2001, eu me casei com uma moça muito linda chamada Lena. Namoramos 4 anos e quando nos casamos a cidade inteira parou para ver o nosso casamento. Parecia um casamento de filme romântico. Eu ganhei do meu pai um pequeno sítio na região sul e me formei para veterinário. E assim eu fui trabalhar com o meu pai. Tive 2 filhas, a Carol, a mais velha, e Priscila, a mais nova. O sítio ficava em uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Eu vivia no paraíso e não tinha vontade de morar na cidade grande. Mas em 2002, o meu pai veio a falecer. Então eu fui morar na fazenda grande junto com a minha mãe e a minha família. No ano de 2004, a minha mãe veio a falecer de um ataque cardíaco. Eu fiquei arrasado com o ocorrido, porque eu era muito apegado a ela. Mas com o tempo, eu consegui prosseguir com a vida. Todas as terras que eram do meu pai haviam passado para minha mãe e após o seu falecimento veio a me pertencer. Tínhamos uma vida maravilhosa, até uma tragédia que mudou a nossa vida para sempre. No ano de 2012, Carol tinha 10 anos e Priscila apenas 6. As duas eram meu tesouro, o meu bem de maior valor. E como morávamos muito longe da cidade, eu sempre levava as minhas filhas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura que passava em frente à fazenda todos os dias para pegar os filhos dos funcionários e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos e sem crimes. Existiam alguns avistamentos de onças na região, pois ao lado da fazenda tinha uma densa floresta protegida pelo IBAMA, e sempre havia um guardas florestais na área protegendo a região, e era proibido a caça. E quem fosse pego fazendo isso seria preso, e responderia um grande processo, pois matar ilegalmente animais no Brasil dá mais cadeia do que matar um ser humano. Bem, tudo aconteceu no ano de 2012, o ano que a minha vida virou um inferno. O ano em que eu mudei os meus pensamentos e a minha cabeça, e até hoje eu não sou mais o mesmo. Em 24 de junho desse mesmo ano, as minhas filhas se arrumavam para ir para o colégio, porém, o meu carro não pegou devido ao frio intenso e inesperado chegado nessa época do ano. Eu tentei de todas as formas, mas ele não funcionou. A picape D20 que me pertencia estava fora da cidade fazendo trabalhos de entregas. Então, eu não tive outra opção, a não ser as minhas filhas irem de van para a escola. Van que a prefeitura fornecia para os alunos. E essa foi a pior escolha da minha vida. E se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele maldito dia. Bem, levei elas até a saída da fazenda que dava para a grande rodovia e elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Bem, eu estava muito atarefado e já estava dando o horário da van passar. Elas, percebendo a minha inquietação, olhando as horas no relógio de pulso a todo momento, elas insistiram que eu fosse embora e que as deixassem ali, pois nada de mal aconteceria. E de fato, o lugar é pacato e muito seguro, e também perto de casa, e a minha filha mais velha era muito responsável. E quando eu conto essa história,
eu me desespero por me sentir culpado. Bem, havia chegado a tarde e eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. Então, chegando na cidade, eu fui até o portão da escola. Porém, as minhas filhas não saíram no horário determinado. Então perguntei à moça que ficava no portão da escola onde estavam as minhas filhas. E a mesma, muito assustada, falou que as minhas filhas não haviam aparecido na escola naquele dia. Na hora que eu ouvi isso, eu tremia de medo e pavor, pois havia as deixado em frente à saída da fazenda onde a van passava. Voltei desesperadamente para a fazenda e, chegando em casa, eu perguntei para minha esposa sobre as meninas e ela já desesperou também. Haviam 3 funcionários trabalhando comigo. Eu os chamei e fomos atrás das meninas. Vasculhamos todas as redondezas da fazenda e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta e logo no início vimos um rastro de sangue. E nesse momento eu me desesperei e na hora eu fiquei cego de pavor e de medo, pois logo mais à frente eu encontrei a Carol despedaçada, desmembrada, faltando algumas partes. E mais na frente eu encontrei a minha caçula da mesma maneira. Eu desmaiei na hora e só acordei 2 horas depois no hospital. Eu queria muito que fosse um pesadelo, mas não era. Era tudo real. E não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais daquela maneira. Eu quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Fiquei desorientado e sem direção. As autoridades constataram que foi uma onça que fez aquilo com as meninas. E minha esposa e eu estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. E naquele dia a minha vida acabou. A minha esposa me abandonou dizendo que a culpa foi toda minha. Ela voltou a morar com seus pais e em seguida nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver. E todo dia eu pensava em besteira, pensava em dar cabo na minha vida. Então carreguei o revólver e, para tomar coragem, eu tomei uma garrafa inteira de corote. Adormeci com o revólver na mão. E então eu tive um sonho com meu pai. Ele dizia que a minha hora não havia chegado, pois logo eu descobriria toda a verdade. Acordei com aquilo na cabeça e desisti por hora daquele pensamento sombrio que me afligia. Até que um certo dia, eu recebi a visita de um antigo amigo do meu pai, o mesmo se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas estava aposentado já fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia e muito menos faz aquilo que fez com as meninas. Onça não faz isso com animal e muito menos com gente. Não tem fundamento a onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região. Conheço cada pedaço da mata e floresta e sei bem do que estou falando. Mas o que o senhor quer dizer com isso, Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido então? Perguntei. Marcos, existe muita coisa nesse mundo que você não imagina. O que fez aquilo com as suas filhas, fez por vingança. Eu vou te contar uma história que vai chamar a sua atenção e vai esclarecer essa sua cabeça. E nós dois vamos adentrar essa floresta e buscar por vingança. O seu pai foi um homem nobre, um bom homem. Ele levava a vida com muito trabalho e muita dedicação. Trabalhava sol a sol para conseguir o que você tem hoje. Mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa de inveja. Em 1977, houve um caso de uma criatura que estava matando os gados dos fazendeiros da região e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros e peões. Enfim,
Caçamos esse animal por quase 30 dias, até que então encontramos uma casa no meio da floresta, e nessa casa moravam 3 irmãos. E ao redor dessa casa haviam vários bois, cabras e outros animais mortos, e esses animais eram de nossa fazenda. Bem, já era em torno de 18 horas, estava escurecendo, então derrubamos a porta daquela casa, e lá dentro tinha 3 homens maltrapilhos e muito sujos. Os homens estavam nervosos, eles pegaram facas e facões e gritavam conosco para irmos embora. Porém, estávamos com espingardas apontadas para eles e eles nada poderiam fazer. Então, eles começaram a se jogarem no chão e se contorceram de modo assustador. Esses homens gritavam de dor e de ódio, e subitamente começou a crescer pelos em seus corpos e presas enormes saíam de suas bocas. O seu pai olhou para nós e disse que eles eram as criaturas que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não iríamos esperar aquilo se transformar por completo, pois tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, eu não estaria aqui hoje te contando essa história. O seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles e, sem pensar 2 vezes, atirou bem na cabeça do safado. E o tiro explodiu seus miolos. E os demais homens e eu atiramos no segundo homem, o qual já estava perto de completar a transformação. Atingimos ele no peito e no rosto. E quanto ao terceiro homem, o mais alto deles acabou se transformando por completo. Recarreguei rapidamente a espingarda para atirar, porém ele foi mais rápido e com um só golpe, ele arrancou a cabeça de um dos peões. Pulou a janela e fugiu pela mata adentro, entrando na floresta. Nós mandamos 2 daquelas coisas para o inferno, porém uma conseguiu escapar e ao longe ele urrava e gritava, dizendo com uma voz grave e assustadora que iria se vingar de nós. As 2 feras abatidas logo voltaram a ser os homens que eram antes, e depois daquele dia nunca mais tivemos notícia daquele homem que escapou, e pensamos que talvez ele fugiu da região, pois ele nunca mais voltou para se vingar do seu pai. Mas como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais ama, a sua família. Fiquei muito assustado com essa história do seu Osório, mas acreditei no homem, pois ele era um senhor idôneo e muito sério, não era homem de mentira. Ele disse que me ajudaria a se vingar daquela fera, e eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas e a minha esposa me abandonou. Então não me restava mais nada. O meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e eu precisava me vingar do culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram 2 das feras, e aqui ficou, veio buscar vingança em mim, que até então nem sabia da sua existência. Eu fui até Belo Horizonte, e lá na Praça 7 eu encontrei um amigo, e consegui comprar várias armas, uma Magnum, 2 submetralhadoras MP90, um rifle MP40 e uma espingarda calibre 12, o mesmo modelo que o meu pai usou para matar uma das feras. Peguei as armas com um comandante da polícia que era muito amigo do meu pai, pois o meu pai já havia cedido as nossas terras para os seus homens acampar rente à mata, e também usarem nossa fazenda para um comando de operação e reagrupamento para uma missão florestal, que na época, como eu era criança, eu não entendia bem do que se tratava. Hoje eu sei que era para caçar aquelas bestas infernais. E quando o comandante Carlos ficou sabendo da morte das minhas filhas, ele ficou muito furioso e se dispôs a caçar a criatura com o seu grupo de força tática. Agradeci pela ajuda, mas expliquei que eu precisava fazer isso com as minhas próprias mãos. Então ele me forneceu esse armamento pesado,
Disse que sentia muito e me fez prometer que eu daria cabo naquela maldita fera. E eu prometi a ele. Me preparei durante 3 meses, acompanhado do seu Osório. Eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da grande lua, ou seja, a super lua cheia, pois era nessa época que a criatura gostava de atacar. Eu perguntei ao seu Osório como esse demônio atacou as minhas filhas durante o dia, e ele me disse que essa fera era o próprio demônio, e aquilo poderia sim se transformar a hora que quisesse, pois pelo pacto que ele fez com o diabo, ele se tornaria algo maligno com uma força muito além dos lobisomens comuns. Essas criaturas pactuadas são conhecidas como canes do inferno. Eles se assemelham muito a lobisomens, porém são maiores e o seu coração é puro ódio. São capazes de matar até mesmo a própria família, pois não têm ressentimentos. Nós não estávamos enfrentando um animal comum. Aquilo era o bicho vindo das profundezas do inferno, ou seja, o próprio cão do inferno. Saímos em uma noite que era lua cheia, e o seu Osório me falou que a fera viria atrás de nós. Aquela criatura queria vingar a morte dos irmãos, e como já havia feito isso com as minhas filhas, agora queria dar cabo na minha vida. Porque na verdade quem matou seus irmãos não fui eu, e sim o meu pai, o seu Osório e outros capatazes. E um deles morreu para a fera e o outro havia falecido há alguns anos. O seu Osório disse: "Pois é, filho, nós estamos lidando com algo surreal. Eu já fiquei frente a frente com essa fera, eu sei bem o que eu estou falando. Mas agora ele está muito mais forte. Ele fez o pacto com o diabo e esperou todo esse tempo para se fortalecer. Eu estudei muito sobre os canes e me preparei a vida toda para esse momento. Mas tem outro detalhe que eu não mencionei a você. É que com o passar dos anos, um cane fica muito mais poderoso. E a essa altura, esse cane deve derrubar brincando uns 7 a 8 lobisomens. Essa criatura não vai ficar sossegada até nos matar, e infelizmente essa é a realidade. Mas nós temos motivos pessoais para enfrentar essa coisa e estamos preparados para matar ou morrer." No dia seguinte, fizemos algumas armadilhas ao redor da fazenda. Um cigano chamado Emanuel nos ajudou. Ele preparou um pó branco misturado com sal e fez um círculo em volta da casa. A criatura dentro do círculo enfraqueceria. E ele também fez uma mistura com flor de lobo para camuflar o nosso cheiro. Benzeu as munições para não errarmos os tiros. E também montamos algumas armadilhas boca de lobo camufladas entre as folhas no chão. Funciona como uma ratoeira, mas é bem diferente. Também deixamos uma linha de pesca e sinos pendurados que chamariam a nossa atenção quando a criatura se aproximasse. Uma fera sabe a hora certa de atacar, e o seu Osório disse que a fera era inteligente e ela pode estar nos observando e nos ouvindo, e provavelmente sabe que estamos planejando caçá-la. A noite logo chegou, e sem dúvida seria a noite mais longa da minha vida, e durante 3 horas nós ficamos na frente da casa da fazenda esperando o momento certo para atacar. Então ouvimos ao longe um urro muito alto vindo da floresta. Provavelmente a criatura pisou em alguma das armadilhas camufladas, e isso o deixou com mais ódio e decidido a nos matar. Correu um calafrio na minha espinha, senti o meu coração bater acelerado, e todos os animais da fazenda ficaram alvoroçados. Eu tinha uma cadela pastor alemã muito valente, e quando ela ouviu aqueles urros da criatura, ela se escondeu e começou a grunhir, pois até a minha cachorra sentiu que iríamos enfrentar algo tenebroso.
Em seguida ouvimos algo pesado correndo vindo da mata e logo havia tocado as armadilhas. Ficamos em alerta e de repente apareceu uma silhueta negra e muito grande. O seu Osório automaticamente apontou com o cano da espingarda na direção da silhueta, dizendo que a fera havia ultrapassado a cerca e gritou o seguinte: "Prepara, porque agora a gente vai enfrentar algo inimaginável, que vai assombrar os nossos sonhos para o resto de nossas vidas. Isso é, se sobrevivermos." E nesse momento, o cheiro de carniça podre tomou conta do ambiente. Era um cheiro insuportável. Eu comecei a ouvir passos pesados vindo em minha direção. Eu senti um calafrio tão grande na minha espinha que eu nunca pensei que sentiria algo assim toda a minha vida. Mas me lembrei das minhas queridas filhas que aquele maldito demônio matou cruelmente, acabando com a minha vida e destruindo tudo o que eu tinha de mais precioso. Muitas pessoas não acreditam no mal, acham que é folclore, mas se um dia tiverem um encontro com esse cane, mudarão os seus pensamentos, igual mudei o meu. O diabo existe e ele está sobre a terra fazendo mal. A coisa não demorou muito para vir até nós, e aquilo veio sorrateiramente pela escuridão, e com um único salto, ele subiu em cima do telhado da casa da fazenda. O telhado não suportou, e parte dele veio abaixo. Mas a criatura muito rápida, ela pulou para outra parte mais resistente do telhado. Eu saí no terreiro com a submetralhadora, atirando na silhueta da criatura. Ele se movimentava muito rápido de um lado para o outro, e acredito que eu não tenha acertado nenhum tiro. Aquela fera fez isso propositalmente, somente para me fazer desperdiçar munição. Fui até o fundo da casa para ver se via alguma coisa. Peguei a espingarda, e nesse momento a criatura saltou do telhado, caindo atrás de mim. E de repente eu fiquei frente a frente com o assassino da minha família. O seu Osório surpreendeu aquela besta e deu um tiro de calibre 12 na criatura, acertando 2 disparos em suas costas. A fera, com os olhos vermelhos e com mais ou menos 2,5 metros de altura, se pôs de pé como uma pessoa, olhou para o seu Osório com os olhos de raiva e de ódio. A coisa que se movia como o vento era muito rápida e sagaz, e com muita rapidez deu um golpe no seu Osório, o jogando muito longe, e eu rapidamente dei um tiro de 12 nas costas da criatura, e o segundo tiro o jogou a alguns metros à frente com um impacto, e esse segundo tiro fez um pedaço de suas costas voar. E eu pensei que já estava tudo acabado, mas a fera foi se levantando aos poucos, e como eu não teria tempo suficiente para recarregar a espingarda, eu puxei a pistola da cintura, mas a fera foi mais rápida e me acertou um golpe, me fazendo cair atordoado vários metros à frente. A minha arma caiu longe. Eu pensei que seria o meu fim. A fera rosnava como um cão. Estava prestes a esmagar a minha cabeça com seu enorme pé. Mas em um ato desesperado e surpreendente, a minha cadela pastora alemã, ela pulou em suas costas, e devido aos ferimentos, a fera sentia muita dor. Então eu puxei a minha faca tática do coldre e a cravei na barriga da criatura. O tempo que a criatura levou para se livrar da minha cadela e também da faca foi o tempo que eu levei para pegar o meu revólver 38 e descarregar na criatura. Acertei todos os tiros naquela fera maldita. A criatura deu um grito de dor que doeu os meus ouvidos, e pelo visto, todos aqueles disparos causaram muitos danos à criatura. Aquela coisa então cambaleou e caiu de joelhos. Eu me levantei, fui até a sua direção, fiquei frente a frente com a fera assassina, recarreguei a 12 e falei: "Esse tiro é pelas minhas filhas. Seu maldito, assuma que você as matou, que arrancou os olhos delas." A fera, que eu achei que estava agonizando,
Ela me deu uma patada nos pés, me derrubando, e aquilo pulou em cima de mim, quase esmagando o meu corpo com o seu peso. O seu Osório havia se recuperado. Ele recarregou o revólver e deu mais 6 tiros na criatura. Mas ainda assim, aquilo pareceu não fazer dano na fera. E quando eu achei que seria o meu fim, eu escuto um barulho de tiro de rifle e logo vejo a fera com a pata no pescoço. O tiro havia acertado em cheio o seu pescoço, fazendo a fera sufocar. E isso foi tempo suficiente para pegar a minha 12 e explodir a cabeça da fera de vez. Finalmente acabou. A fera estava derrotada, mas graças ao tiro de rifle, que até então eu não sabia quem era o atirador. Em seguida apareceu a pessoa que deu o tiro misterioso de rifle. Era Ivete, uma amiga do comandante Carlos. Ele a pediu que ela fosse até a minha fazenda e nos observar, pois sabia que eu precisaria de ajuda, e ela ficou escondida em cima de um galpão, onde se colocava os fenos, a uns 200 metros de onde estávamos. Ela ficou lá o tempo todo com o rifle apontado para a fera, só esperando o momento certo para atirar. Agradeci muito a Ivete. Ela também disse que a bala estava envenenada, e mesmo se a fera conseguisse escapar, não duraria muito tempo viva. E quando eu voltei a minha atenção para a criatura, eu olhei a sua fisionomia e vi que aquele homem era um dos meus capatazes. Ou seja, o inimigo estava perto de mim o tempo todo e sabia dos meus planos, assim como o seu Osório disse. E como as minhas filhas confiavam nele, isso acabou as tornando um alvo fácil. Mas aquele maldito covarde não contava que Ivete nos ajudaria, pois o tiro que ela deu de rifle foi fundamental para que eu exterminasse a fera. A criatura conhecia todos os meus passos, e isso fazia sentido do porquê a minha cadela tinha medo dele, sendo que nada a intimidava. Por pouco, eu não me tornei outra de suas vítimas. Em seguida eu sentei e chorei muito, pois as minhas filhas estavam vingadas. O seu Osório estava muito machucado, pois o golpe que ele levou da fera quebrou seu braço esquerdo e uma das suas pernas. Mas ele estava bem e sobreviveu. Já a minha cadela não teve nenhum dano. E se não fosse o feitiço do cigano para enfraquecer aquele demônio, eu digo que bala nenhuma nesse mundo o derrubaria. E digo a todos que às vezes o inimigo está no nosso meio, coletando informações sobre nós, e os piores inimigos são aqueles que se fingem de amigos. O comandante Carlos e os seus homens limparam toda a bagunça e queimaram o corpo do maldito. Eu vendi a fazenda e fui embora de Minas, e hoje eu moro na cidade de Serra, no Espírito Santo. Sou comerciante e tenho um pequeno negócio onde consigo sobreviver de fachada, pois 2 anos depois do ocorrido, eu recebi uma visita do comandante Carlos. O mesmo estava acompanhado de 2 outros homens que pareciam terem muito conceito no exército. Eles eram do Descob e me convidaram para adentrar no programa de treinamento secreto e fazer parte da organização. E obviamente eu aceitei, pois estava determinado a matar qualquer cane do inferno que eu encontrasse em minha frente, e até mesmo lobisomens de sina. A minha história parece um filme de terror, mas é real. Vocês nem imaginam o tanto de pessoas que somem sem deixar vestígios, onde as autoridades não podem explicar os seus paradeiros. Hoje eu sou um homem mudado. Eu me casei novamente e tenho uma nova família. Mas o que eu sei é que a vingança não resolve o problema e não ajuda em nada. Eu não confio em mais ninguém, nem na minha esposa e nem em meus empregados, pois assim como a minha ex-esposa me largou, essa nova também pode fazer o mesmo. E quanto aos meus empregados, eles podem guardar alguma mágoa de mim e depois querer se vingar em quem não tem nada a ver. Queria dar um conselho a todos vocês.
Sejam felizes, não importam a condição financeira e também não importa a orientação sexual que vocês tenham. Amem e protejam as suas famílias e seus amigos. Assim como eu tive um grande amigo que foi o seu Osório. Boa noite. Às vezes, um lobisomem pode ser quem você menos imagina. Ele pode te vigiar e estudar o seu comportamento por meses, esperando a hora certa de te atacar. Mas o pior de tudo é quando esse lobisomem tem um parceiro humano psicopata. Eles podem ter mais força e poder, mas a inteligência sempre vai vencer a força. Olá, o meu nome é Amanda. Eu tenho 23 anos. E na época desse fato, eu morava em Cacoal, Rondônia, a capital do café. O meu pai era dono de uma fazenda onde era produzido e exportado muito café. E sempre tivemos uma boa condição de vida. E pelo fato de eu ser gordinha, eu achava que os garotos só queriam algum relacionamento comigo por saberem que eu era rica. E quando cursava o ensino médio, eu tinha uma amiga chamada Alice, era a única pessoa que eu confiava. E apesar de ser uma amiga de verdade, ela aproveitava da minha condição financeira, pois eu sempre pagava tudo para ela, já que ela não tinha uma boa condição de vida. Bom, eu não quero ser uma intolerante religiosa, mas toda a família de Alice era da Umbanda, e eu só via a vida deles indo para trás. Um dia, os pais de Alice estavam com uma linda cadelinha, mas não tinha nome e só vivia presa. E quando eu descobri que a cadelinha seria usada em algum tipo de ritual de amarração que exigia sangue, eu entrei escondida na casa de Alice e soltei a cadela da corrente. E nessa hora, o pai de Alice me viu. Eu peguei a cadela e corri muito, mas pelo peso que eu carregava, eu desequilibrei e caí. O pai de Alice me cercou naquela estrada deserta, onde só havia terra e mato, e a sua cara era de ódio. Ele apontou a foice que segurava na minha direção e disse: "Como você se atreve a roubar a oferenda da pessoa que pediu trabalho?" Era assustador o jeito que aquele homem olhava para mim. Mas de repente eu ouvi um tiro e barulhos de cavalos. Eram os empregados do meu pai, chegando a cavalo e apontando as suas armas para aquele homem. Um dos empregados desceu do cavalo e bateu tanto nele que se eu não mandasse ele parar, ele tinha matado o homem. Os empregados do meu pai me levaram com eles e disse que eu não deveria estar ali sozinha, pois as ordens do meu pai era para matar qualquer um que me fizesse mal. Bem, eu não preciso nem dizer que Alice nunca mais falou comigo e a família dela passou a me odiar. Por um lado, eu estava feliz e coloquei o nome da cadelinha vira-lata de Camila do Corre, porque ela correu muito naquele dia. No colégio, eu recebia várias ameaças de Alice. Ela sempre dizia que teria volta, por eu ter roubado o cachorro dela e também por ter humilhado a família dela.
Nessa época, eu já cursava o terceiro ano do ensino médio e o irmão adotivo de Alice havia acabado de entrar para o primeiro ano. Naquela época, não tinha o nono ano como nos dias de hoje. A tia de Alice, que era mãe solteira, ela perdeu a vida durante o parto do Miguel. Daí os pais de Alice criaram ele como filho. E quando ele foi para o primeiro ano, passamos a estudar no mesmo horário. E ele buscava uma aproximação de mim e sempre tentava se desculpar pela sua família. Ele dizia que era muito grato por eu ter salvado a cadelinha e que o seu pai adotivo mereceu aquela surra, pois como ele era filho adotado, a família sempre se aproveitou dele. Ele também contou que odiava o pai adotivo, pois o mesmo dizia que o garoto tinha que passar por alguns rituais de purificação. Daí o garoto tinha que tomar alguns banhos de erva e ser tocado pelo pai adotivo. Ele contou muito mais, entretanto, eu não entrarei em detalhes. E com o tempo, o Miguel e eu nos tornamos amigos. Ele tinha 15 anos e eu ia fazer 18 anos em 2 meses. E foi quando ele me surpreendeu com um lindo presente de aniversário. Ele sabia que eu era fã da cantora Marília Mendonça. Então ele comprou os ingressos do Rondônia Rural Sul, onde a cantora se apresentaria na quarta-feira do dia 3 de julho de 2019. Eu amei todas as músicas, como Ciumeira, Amante Não Tem Lar, Infiel. Entretanto, uma coisa me chamou a atenção. Eu estava perto do palco com o Miguel, porém do lado esquerdo. Quando chegou a hora da música Supera, a Marília do palco, ela caminhou para o lado que eu estava, olhou diretamente em meus olhos e cantou: "Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa. Outra vez. Você não aprende mesmo." E depois ela saiu andando cantando o resto da música. Bem, poderia ser um sinal, eu não sei, mas achei o máximo. Miguel e eu tornamos bem próximos. Então ele tomou coragem e pediu meu pai a minha mão em namoro. O meu pai disse que ele era muito jovem para mim, mas ele preferia assim, pois dessa forma o meu pai saberia que eu seria a sua primeira mulher. E para minha surpresa, o meu pai permitiu o nosso namoro. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo, e não tinha lugar e nem hora para dar um beijo. Então, assim do nada, eu acabei engravidando do Miguel. O meu pai me mataria se soubesse. Ele gostava muito do Miguel, mas não gostava da família dele. Então o único jeito foi fazer a família do Miguel e a minha fazerem as pazes. Contamos sobre a gravidez para a família do Miguel e os pais adotivos dele concordou em falar com a minha família para fazerem as pazes. Eu sabia que eles aceitariam a criança, ainda mais porque a criança já nasceria dona de uma fortuna. O seu Chico e a dona Arlinda, pais adotivos do Miguel, eles foram até a fazenda grande e fizeram as pazes com a minha família, já que agora todos eram família. O meu pai não ficou nada feliz com a gravidez, mas dizia que se aconteceu, agora o jeito era assumir. Eles haviam levado uma canja de galinha e todos da minha casa comeram. A dona Arlinda disse: "Eu fiz especialmente para vocês." Eu achei estranho, porque eu já tinha falado pro Miguel que eu não gostava de frango cozido. Achei que ele comentaria com a família dele, mas enfim. Eu disse que não iria comer porque estava enjoada devido à gestação. Tudo passou a ocorrer bem. Alice voltou a ser a minha amiga e faltava 4 meses para o Jardel, o nosso filho, nascer. E poucas semanas depois, o meu pai havia sido picado por uma cascavel e ele foi levado até o hospital local e tomou soro antiofídico. Porém,
ele teve um edema de glote, que é um tipo raro de reação alérgica que ocorre durante a administração desse soro. O meu pai faleceu e aquele foi só o início de um pesadelo. Os peões da fazenda juram que quando iam matar a cascavel que picou meu pai, a bicha desapareceu diante dos olhos de todos, assim como mágica. Algumas semanas depois, a nossa criação de animais eram frequentemente encontrados dilacerados dentro do cafezal. Os peões diziam que poderia ser onça, e outros diziam que a fazenda estava assombrada, pois muitos peões estavam vendo assombrações pela fazenda, e uns até juravam ter visto meu pai os chamando ao longe. A minha mãe não sabia administrar a fazenda, e devido a isso, muitos trabalhadores deixaram a fazenda. A minha mãe se isolou em seu quarto pelo luto do meu pai. Então a família do Miguel me levou para a casa deles para cuidar de mim, pois lá, segundo eles, eu poderia dar à luz a qualquer momento e precisaria de alguém para ficar de olho em mim. Uma semana depois nasceu o nosso filho Jardel. Eu queria muito vê-lo, mas antes que eu pudesse ver o meu filho, o Miguel veio, me abraçou e disse que a minha mãe havia colocado fogo na casa da fazenda com ela dentro, pois ela não havia superado a perca do meu pai. Agora, eu tinha que ser forte, pois toda a fazenda me pertencia e eu precisava me recuperar rápido para administrar toda aquela terra. Mas eu não precisaria fazer isso sozinha, pois o seu pai, o Chico, ele iria me ajudar a cuidar de tudo. E eu pensei, pai Chico? Como assim? Ele dizia odiar o pai adotivo pelos abusos sofridos. Eu pedia para ver o meu filho, mas eles nunca deixavam eu ver a criança. E como Miguel, por ser o pai do menino, tinha um certo direito nas terras, nos mudamos para lá, pois haviam várias casas na propriedade da fazenda, onde se hospedavam os trabalhadores com as suas famílias. A família do Miguel não deixava eu ver o meu filho, pois segundo eles, eu tinha adquirido uma infecção durante o parto, que poderia ser perigoso para o bebê. Mas quando eu melhorasse, eu poderia sim segurar o meu filho. A dona Arlinda, ela tratava de mim com chás e algumas ervas, mas eu sempre piorava. Estava me definhando e mal conseguia me levantar da cama. Alice me ajudava a ir ao banheiro e passava boa parte do tempo comigo. Uma noite, eu estava com uma forte febre. A dona Arlinda me deu um chá. Eu tomei, mas minutos depois que ela saiu do quarto, eu vomitei todo aquele chá. Não tinha me feito bem. Então, com muito esforço, eu me levantei e fui até o quarto de Alice, pois precisava da sua ajuda. Eu cheguei até a porta que estava fechada e pude ouvi-la conversando com o Miguel. Alice falava de mim e ela dizia: "Aquela vaca não morre." Então o Miguel disse: "Calma, meu amor. Não podíamos matá-la assim tão rápido junto com a família, pois sem o Jardel não teríamos nenhum direito nessas terras que agora vão ser nossa." E quando eu ouvi aquilo, eu juntei toda a minha força, abri a porta e vi a cena mais nojenta da minha vida. Miguel e Alice transavam loucamente e eu estava tão fraca que eu não consegui dizer nada e desmaiei em seguida. Acordei jogada no meio do cafezal. Havia uma silhueta de um homem um tanto distante, um rapaz. Era o Miguel. Ele estava totalmente nu e ele disse: "O seu pai queria que nos casasse, que nos unisse em um só corpo como marido e mulher. E hoje eu vou fazer a vontade do seu pai. Você vai se unir a mim, pedaço por pedaço."
E dito isso, ele caiu no chão e ficou de quatro como um animal. A sua boca se alongava e se transformava em focinho. As suas mãos e pés se esticavam. As suas orelhas ficavam pontudas e pelos cresciam em seu corpo. E a sua feição era animalesca e em poucos segundos ele se transformou em uma criatura horripilante que só mais tarde eu fui descobrir que era um lobisomem. Ele veio bufando e andando em minha direção e eu senti que era o meu fim. Porém, ele foi surpreendido pela minha cachorrinha, a Camila do Corre. Ela o atacou ferozmente pelas costas e as suas patas não chegavam até ela, mas quando ele se sacudia, ela caía longe. Mas bravamente ela se levantava e atacava o monstro. E na terceira vez que ele jogou Camila para longe, ela se levantou e olhou diretamente nos meus olhos. Os animais são inteligentes, e eu senti o que ela quis dizer. Era como se ela dissesse: corre, amiga, você salvou a minha vida, e hoje é o dia de eu retribuí-la. E se você morrer, o meu sacrifício será em vão. Então me levantei para correr, e a fera veio com tudo para cima de mim. Mas Camila foi mais rápida, e dessa vez pulou com os dentes no pescoço da criatura, e aquilo deu um urro ensurdecedor. Eu corri muito sem rumo, e depois de alguns minutos, tudo se silenciou. A fera havia dado um fim em Camila. Eu consegui entrar no rio que passava atrás do cafezal, e ali em pé, parado na frente do cafezal, estava a criatura, que mais tarde eu descobri que lobisomens não entram em água corrente, por motivos óbvios. Devido ao seu corpo desproporcional, eles não sabem nadar. E depois de algum tempo na água, eu comecei a perder os sentidos e achei que fosse afogar. Porém, eu fui salva por um canoeiro. Acordei em sua cabana. Eu estava apavorada e disse que se não fôssemos embora dali, seríamos mortos. Já era dia. Ele disse para que eu não me preocupasse, pois o pior já havia passado. Ele me viu ao longe correndo daquela criatura que ele chama de lobisomem. E tudo o que ele pôde fazer foi lançar um feitiço para confundir o faro do lobisomem e assim retardá-lo por alguns minutos e torcer para que eu conseguisse chegar até o rio, pois aquele bicho não poderia entrar na água. Ele disse que eu estava envenenada e precisava tomar alguns antídotos que ele havia feito, pois a pessoa que queria me ver morta estava me matando aos poucos com chá de plantas venenosas. Eu não tinha outra opção a não ser confiar naquele rapaz, mas insisti que não estávamos seguros naquela cabana no meio do mato. Ele disse que era um mago, e lobisomens são fáceis de cair em truques mágicos. Então, que eu não me preocupasse, pois as árvores, os pássaros e o vento sempre sussurravam em seus ouvidos quando algum perigo se aproximasse. Perguntei o seu nome e ele disse que era ninguém. Como assim ninguém? Eu perguntei. Eu sou o sigilo, o oculto, o nada. E aos poucos, ele conquistou a minha confiança e eu contei para ele tudo que aquela família de malditos haviam feito com a minha família. Então ele disse: olha, você tem duas escolhas: ir embora daqui para um lugar bem distante ou se vingar. É lógico que eu escolhi me vingar e pegar o meu filho de volta. Então ele disse que o vento havia sussurrado para ele que aquela era uma família de magistas, e duas pessoas, os dois homens da casa que viravam lobisomem, além de todos serem feiticeiros, eles ainda eram psicopatas. Bem, eu disse que topava qualquer coisa para recuperar o meu filho e me vingar da minha família. Então ele disse:
Primeiramente, beba isso. Ele pegou um punhal, fez um corte em sua mão e colocou em minha boca. E segundo ele, isso era uma forma de me iniciar rapidamente, passando um pouco dos seus poderes a mim pela sua energia vital. O nosso treinamento levaria um mês, então em 3 dias ele me ensinou projeção astral, me mostrou como é o mundo astral, os lugares que eu não deveria ir e onde era a reunião dos magos. Mas eu era uma jovem iniciante e só podia ir com o meu mentor e ficar calada, observando tudo. Os magos se reuniam com entidades goéticas, que eram deuses em antigos grimórios, principalmente nos livros A Chave Menor de Salomão e Ars Goetia. A Goetia significa a arte de uivar. Essa arte ensina como evocar os 72 demônios que foram aprisionados pelo rei Salomão há cerca de 3.000 anos, e agora libertos. Cada um deles tem a sua especialidade e as pessoas podem barganhar com eles em trocas de favores, como vingança, dinheiro, amor, dentre várias outras coisas. E de todos os 72, eu me simpatizei por um chamado Amon, e escolhi ele para ser o meu guardião, pois segundo os grimórios, Amon, ele rege sobre a região oeste do inferno, e Amon é um demônio do dia que governa 40 legiões de espíritos. Ele discerne o passado, o futuro e reconcilia amigos e inimigos, adquire e provoca o amor. E se ele reconcilia inimigos, ele também pode fazer o oposto, destruir o inimigo. Esse demônio foi bem simpático comigo, e o meu primeiro contato com ele foi no mundo astral. Ele apareceu na forma de um lobo cuspindo fogo, e ele é o 7º espírito da Goetia, é o Marquês de grande potência. Eu o evoquei, eu fiz o seu sigilo de evocação, usei velas vermelhas, o triângulo mágico, e o chamei me concentrando em seu selo, entoando o seu En. E não demorou muito para ele aparecer no espelho negro à minha frente, só que agora ele estava na forma de um homem muito elegante, de roupas sociais, preta. Eu chamei por ele por volta do meio-dia, e quando ele se manifestou, veio um calor enorme sobre mim. Eu soava e parecia que a minha energia ia embora muito rápido. Ele foi muito educado comigo. Eu deixei uma bebida no altar para ele, dei as boas-vindas e gentilmente ele perguntou em que poderia ser útil. Eu resumi toda a minha história, disse que queria vingança e queria o meu filho de volta. Dei algumas sugestões de como iria me vingar, mas Amon, ele discerne o passado e o futuro, e ele me contou que a mãe do Miguel nunca foi morta durante o seu parto, e sim devorada pelo próprio Miguel quando ele virou lobisomem pela primeira vez. Ele tinha total consciência que aquela mulher era a sua mãe, mas ele quis matá-la mesmo assim, pois ela o proibia de ser quem ele era. Amon também disse que o meu plano seria um fracasso, pois ele tinha o melhor. E agora, aquele rapaz que eu conhecia como ninguém, deixaria de ser o meu mentor, e ele, o próprio Amon, seria o meu mentor daquele dia em diante. Ele disse que em 7 dias faria o trabalho todo por mim, que destruiria aquela família, mas eu recusei a sua oferta. Eu disse a Amon que aquela vingança era algo pessoal. Então, ele olhou para mim e disse que faríamos aquela vingança juntos. E assim que a sua imagem desapareceu do espelho negro, todo o altar pegou fogo, consumindo tudo, a oferenda, as ervas e até mesmo o seu sigilo junto com o triângulo e as velas. Em sonho, Amon pediu que eu fizesse o seu sigilo de metal dourado e andasse com ele no pescoço como um pingente.
e sempre que eu quisesse chamá-lo, eu deveria dizer o seu nome e bater o pé no chão 7 vezes, já que é o número que o representa. Agradeci o meu antigo mentor por tudo e fui rumo à minha jornada. Ele me desejou boa sorte e quando eu cheguei na fazenda, eu segurei o sigilo de Amon, bati o pé no chão 7 vezes e senti uma força grande e uma enorme fúria emanando de dentro de mim. E ali, de dentro do cafezal, eu avistei um lobo negro de olhos vermelhos e eu sabia que era o meu guardião. Aquela família maldita havia tomado posse de tudo que um dia fora da minha família, e eles tinham o direito legal, pois o Miguel era pai do meu filho, e como eu estava desaparecida, o meu filho Jardel era o herdeiro legal de tudo. Quando chegou a hora do jantar, eu assumi a forma da empregada que servia as refeições e servia o prato de todos. E eles questionavam onde estava a Alice. Eu respondi: ela está aqui, meu senhor. Então ele disse: eu sou cego ou burro, pois eu não estou vendo ela. Está aqui, meu senhor. Eu apontei para o prato onde a carne eram os pedaços de Alice. Então todos cuspiram com nojo e olharam para mim, e assim puderam reconhecer quem eu era. Então, quando aquela velha disse: Amanda, você está viva? Eu a peguei pelo pescoço e a levei para dentro do canavial. Eu deixei ela lá, onde o lobo negro de olhos vermelhos a devorava pouco a pouco. E o seu Chico e Miguel se transformaram em lobisomens e partiram para cima de mim. Mas Amon, o lobo negro de olhos vermelhos, entrou dentro do corpo do seu Chico em forma de lobisomem. Então ele começou a pegar fogo de dentro para fora, se debateu no chão por alguns minutos e quando parou, ele voltou à forma humana. Estava irreconhecível. Miguel, em sua forma lupina, com muito ódio, ele veio para cima de mim, mas foi uma luta injusta, pois lobisomens são fracos contra a magia, e quando Miguel caiu e voltou à forma humana, ele simplesmente desapareceu. E no outro dia, a polícia apareceu e nunca localizaram os corpos. E na verdade, eles acreditaram na minha versão, pois eu disse que aquela família matou a minha família e tentou me matar. Mas por sorte eu escapei e quando reapareci, eu disse que já havia chamado a polícia. Então todos eles fugiram, deixando o Jardel, o meu filho, para trás. A polícia disse que eu dei sorte, pois aquela família era perigosa e poderia ter me matado. Muita coisa aconteceu, e esse é um pequeno resumo da minha história. E depois de todos esses acontecimentos, o meu primeiro mentor, que nunca me revelou seu verdadeiro nome, ele desapareceu. Mas a sua cabana continua lá, no mesmo lugar. O Miguel chegou a morar lá por um tempo. Ele estava algemado em um pequeno porão da cabana e eu o visitava todos os dias. Amon sugeriu que eu usasse fogo para feri-lo e assim eu fiz. Usei um pequeno maçarico para aquecê-lo todos os dias, até o dia que ele não resistiu mais e partiu dessa para pior. Eu vendi a fazenda e me mudei para o sul com meu filho. Hoje ele tem 4 anos e morre de medo de água, principalmente quando teve as inundações aqui na cidade onde moro. Às vezes eu fico pensando, será que ele herdou a sina lupina do pai? Tomara que não, mas se o meu filho for um lobisomem, ele terá todo o meu amor e apoio, e também o ensinarei a não machucar outras pessoas. E tudo isso eu farei com a ajuda do meu grande mentor, Amon. Boa noite.